7h45. Você acompanhou Igreja e Sociedade. Nós vamos conversar agora com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Alexandre Cury. Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia, Guilherme. Um prazer enorme estar conversando com vocês aí na Rádio Clube, programa Pauta Dinâmica. É uma honra muito grande conversar com vocês. Deputado, estamos aí praticamente há 6 meses do fim do atual mandato da Assembleia Legislativa. Como é que tem trabalhado todas essas dimensões para deixar a pauta aí de votações das políticas públicas em dia, deputado? Olha, primeiro eu peço permissão aí para fazer uma prestação de contas da Assembleia Legislativa. Você sabe que a Assembleia do Paraná hoje é a mais transparente do Brasil. Nós atingimos 100% no índice de transparência e conquistamos pela terceira vez o selo diamante em transparência. E não sou eu que estou dizendo isso, são todos os tribunais de contas do Brasil que, ao longo do ano, analisam mais de 10 mil instituições públicas. E a Assembleia do Paraná foi a única do Brasil a atingir 100% no índice de transparência. Nós cumprimos os 512 itens apontados pelos tribunais de contas e, ao mesmo tempo, somos a Assembleia mais transparente do Brasil, a mais econômica do Brasil. Você sabe, Ivan, Guilherme, nós economizamos dinheiro do povo do Paraná, 622 milhões de reais no ano passado, e devolvemos para o governo do estado, que está aplicando nos municípios do estado do Paraná. Então, é uma honra, uma alegria muito grande ver a Assembleia do Paraná mais transparente, a mais econômica. Não estou aqui pedindo nenhum aplauso. Transparência e economia do dinheiro público é obrigação, mas é uma alegria ver a Assembleia do Paraná sendo a mais transparente do Brasil e a mais econômica. As nossas pautas, nós vamos manter a mesma produtividade. O ano passado foram mais de 700 projetos de lei aprovados, quase 2 mil requerimentos, projetos importantes, e esse ano nós vamos manter o mesmo ritmo, a mesma produtividade. Eu vou suspender o recesso que todos os anos acontece no mês de julho, vamos trabalhar direto e teremos o recesso nos últimos 15 dias de setembro, para que o processo eleitoral não prejudique o funcionamento da Assembleia Legislativa. Nós temos projetos importantes para aprovar, projetos importantes para a população paranaense. Temos que aprovar a LDO, o orçamento. Antes de aprovar a LDO, nós não podemos ter o recesso. Então, são pautas importantes que a Assembleia do Paraná tem que cumprir com a sua obrigação, e vamos cumprir. Independente do ano eleitoral, praticamente todos os parlamentares são candidatos a deputado estadual, alguns a deputado federal, mas eu, como presidente, vou trabalhar muito para manter esse ritmo e para que o período eleitoral não prejudique o funcionamento da Assembleia Legislativa. Deputado Cury, o senhor 6 mandatos como deputado estadual, agora coloca-se como pré-candidato ao Senado. Por que essa perspectiva? Até final de semana conversava, fazendo uma análise, uma leitura da política paranaense, comentávamos sobre o seu posicionamento de ser candidato ao Senado, porque a sua reeleição à Assembleia seria de forma praticamente automática. Por que dar esse passo colocando em jogo um mandato, deputado? Olha, eu tenho, como você disse, são 6 mandatos de deputado estadual. Por 4 vezes os paranaenses me deram a honra de ser o deputado mais votado do Paraná, mas eu defendo muito essa alternância de poder. E eu cumpri com a minha obrigação dentro da Assembleia Legislativa. Foram mais de 240 projetos de lei aprovados e sancionados pelo governador, muitos recursos liberados para os municípios. Eu sempre fui um municipalista, sempre estive ao lado dos prefeitos, dos vereadores, sempre ajudei a transformar as cidades paranaenses, e hoje eu ocupo o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Então, eu entendo que 6 mandatos são um bom período para que eu possa deixar outros candidatos ingressarem dentro da Assembleia Legislativa, jovens, como eu, que entrei com 19 anos na Assembleia Legislativa, com ideias novas, com novos objetivos. Então, eu, quando entrei nesse 6º mandato, já deixei muito claro que o meu ciclo dentro da Assembleia Legislativa iria se encerrar em fevereiro de 2027, e o governador me faz essa convocação para ser pré-candidato ao Senado. Por quê? O governador Ratinho fez uma gestão extraordinária, teve a capacidade de unir os paranaenses, de unir a classe política, de ter um diálogo permanente com o setor produtivo, com as cooperativas, com os empresários, com as
com a população em geral, mas nos momentos mais difíceis, e teve momentos difíceis, enfrentou uma pandemia, enfrentou uma crise hídrica, essas novas concessões rodoviárias, foi uma pauta muito burocrática, muito difícil, e nesse momento ele não contou com o apoio dos senadores do Estado do Paraná. Você, Ivan, você, Guilherme, não lembro de uma matéria sobre a presença de um senador do Estado do Paraná em Palmas, em Coronel Vivida, em qualquer município dessa região. Eu tenho perguntado muito aos paranaenses, infelizmente não falo com alegria isso, nenhum paranaense conseguiu me responder o nome dos 3 senadores do Paraná. Nós temos 3 senadores, na verdade, nós não temos nenhum, porque o Paraná hoje não tem mais protagonismo no Senado. Eu quero, como senador, resgatar a força que o Paraná já teve no passado no Senado Federal. Eu quero ser um senador que defenda os interesses do Paraná e dos paranaenses. Eu quero ser um senador com seus valores, claro, sou a favor da vida, da família, do direito à propriedade privada, da liberdade econômica, os valores cristãos, mas quero também ser um senador municipalista. Quero ser um senador que vai legislar, que vai fiscalizar, mas que defenda as pautas do Estado do Paraná. Vocês têm aí os municípios, os estados vizinhos aí, Santa Catarina, temos o Rio Grande do Sul, os 3 estados aqui da região sul. Nós estamos vendo os senadores de outros estados juntos com o governador, com os deputados, com os prefeitos, defendendo o seu estado em Brasília. E nós aqui com pautas importantes que não temos a participação dos senadores. Por exemplo, a nova Ferroeste é uma pauta importante que nós temos que decidir se vamos renovar, se não vamos renovar. E cadê os senadores para trazer o governo federal para essa discussão, para fazer investimentos? Esse investimento em ferrovia é importante. Nós temos, neste momento, Ivan, Guilherme, a discussão da renovação da Malha Sul, que é uma ferrovia que liga Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E o que interessa ao Paraná? O trem de carga passa no centro de Curitiba. Há mais de 30 anos os curitibanos esperam a retirada do trem de carga do centro de Curitiba, a ferrovia. Queremos um contorno ferroviário aqui para a capital. Queremos que o trem de carga tenha mais produtividade ali na cidade de Londrina. E hoje nós temos uma comissão mista sobre ferrovias no Senado e na Câmara, e não temos nenhum senador do Paraná participando. Quem é que está debatendo a Malha Sul? Senadores de Santa Catarina e senadores do Rio Grande do Sul? Nós vamos ficar, se não tiver essa briga, mais 30 anos com o trem passando no centro de Curitiba, e Curitiba é a capital com o maior número de acidentes de trens de carga do Brasil. Temos aí a pauta do Pacto Federativo, da maioridade penal, temos a questão dos royalties. O Paraná perde uma ponta de Guaratuba por ano por esse debate dos royalties. Nós temos que brigar pelo Estado, temos que brigar pelo aumento do fundo de participação do Estado, o fundo de participação dos municípios, pela ponte Mato Grosso-Paraná. Temos que brigar pelo nosso Estado. Os prefeitos podem perguntar aí, vão a Brasília, nem sequer vão no Senado, porque sabem que não vão ser recebidos pelos senadores do Paraná. Então é um senador que conheça o Estado, que saiba a importância do Sudoeste, do Oeste, de Curitiba, da região metropolitana, dos menores municípios, um senador que vai ser a voz dos prefeitos lá em Brasília, mas principalmente um senador que defenda o seu Estado. Vocês acompanham aí no noticiário, em outros estados, brigas históricas políticas. Nós estamos em paz política aqui no Paraná, mas nos outros estados há brigas históricas na política. Mas quando é uma pauta do Estado, do seu Estado, os senadores não estão preocupados com essa briga por isso. Sentam com o governador, se for do meu partido, se não for, e brigam pelo seu Estado. Então eu quero estar ao lado do próximo governador do Paraná, defendendo o meu Estado do Paraná, lá em Brasília. Deputado, bom dia. Guilherme Zimmermann aqui do outro lado da linha. Deputado, Bom dia, Guilherme. Lá em 2008, no final de 2008, o senhor concedeu uma entrevista aos jornalistas Haroldo Murai e Fábio Campana, dentro da coleção Vozes do Paraná. O senhor ainda, deputado, 29 anos de idade, bastante jovem, e colocava como meta ser governador em 2018. Essa meta, ela pode ter sido prorrogada agora para 2026, deputado? Olha, Guilherme, você sabe que eu me preparei para ser pré-candidato a governador em 2018. Adiei esse sonho, esse objetivo para 2026. Tenho 46 anos e estou deixando muito claro. Estou adiando para frente, que não é um adeus, é um até logo.
uma candidatura a governador não pode ser um projeto individual, tem que ser um projeto coletivo. E eu sempre deixei muito claro, nenhum projeto político aqui no Paraná é maior que o nosso estado. Tem gente que coloca o projeto individual acima do Paraná. Eu não. O Paraná sempre foi muito maior do que eu, do que qualquer projeto político. Então, quando eu conversei com o governador, que me fez o convite para ser candidato a senador, eu disse: governador, é um até logo, não é adeus, eu serei um dia candidato a governador. Meu objetivo era lá no passado, mas pela minha responsabilidade, sem ter vaidade, eu tenho adiado esse projeto, mas eu serei candidato a governador do Paraná um dia. É um sonho que eu tenho, é um objetivo. Eu me preparei para isso, conheço os 399 municípios do Paraná, então eu estou dando um até logo. Mas o cargo de senador é um cargo de muita expressão, é um cargo de muita força. E por essa ausência, essa distância dos senadores em relação ao Estado do Paraná, aos prefeitos, à nossa população, me fez colocar minha candidatura, minha pré-candidatura ao Senado. Claro que com o objetivo de estar lá cumprindo o meu mandato, se eleito, mas defendendo o meu Estado. Então, eu não retiro o que eu disse nessa entrevista, e me lembro como se fosse hoje essa entrevista que dei para o saudoso jornalista Fábio Campana, e eu não tenho dúvida, eu serei candidato a governador do Paraná um dia, tenho 46 anos ainda, estou há muito tempo na vida pública, tenho 7 mandatos, 1 de vereador, 6 mandatos de deputado estadual, e se eu tiver um mandato de senador, ainda terei mais condições, mais experiência, mais conhecimento para um dia chegar ao Palácio Iguaçu, ou pelo menos ser pré-candidato ao Palácio Iguaçu, que é um objetivo que eu sempre tive. Deputado Alexandre Cury, confesso-lhe que conversando com algumas lideranças políticas aqui de Palmas, seu adiamento de concorrer ao Palácio Iguaçu causou-lhes uma certa uma frustração, porque todos estavam apostando nessa perspectiva, visto que o senhor deixou o PSD, foi para os Republicanos com esse intento, chegou a anunciar a sua pré-candidatura. Mas vamos fazer uma conjectura, para não fazer uma análise de conjuntura nesse momento, que é muito cedo. Se eventualmente o senhor for convocado agora pelos seus grupos, porque o senhor foi para os Republicanos para fazer uma arregimentação de bases para sustentar o atual grupo de governo, se o senhor for chamado para rever o seu plano em compor uma nova, um novo conjunto para disputar o Palácio Iguaçu, o senhor topa? Olha, Ivan, eu sou um homem de uma palavra só. Eu já apertei a mão do governador Ratinho Júnior, do nosso pré-candidato Sandro Alex. Essa foi uma construção feita ao longo de muitos meses. É claro que muito não se divulgou na mídia, mas desde o ano passado eu tenho conversado muito com o governador. Manifestei, sim, a minha disposição de ser pré-candidato a governador, a minha viabilidade como pré-candidato a governador, mas nós sempre conversamos de que o Paraná, como eu disse, é muito maior que todos nós. E que eu e o governador, ele presidindo um poder, eu presidindo outro poder, nós criamos uma paz política. E seria incoerente, tanto da parte do governador quanto da minha parte, nesse momento, por uma vaidade pessoal, por um projeto individual, ocorreu um afastamento ou uma ruptura. Então, nesse momento, não há nenhuma outra possibilidade. Eu sou pré-candidato a senador, assumi esse compromisso com o meu partido, com o governador, conversei com meus prefeitos. Quero aqui, e vou aproveitar mais uma vez para agradecer todos os apoios que eu recebi em todas as regiões do Paraná, manifestações de apoio à minha pré-candidatura ao governo do Estado do Paraná. Eu sou muito grato aos paranaenses que me colocaram com bons índices na pesquisa ao governo do Estado do Paraná, mas a minha palavra está dada, eu sou pré-candidato a governador, a não ser que haja uma mudança do governador, mas não tenha dúvida que a minha palavra não volta atrás. Eu já assumi um compromisso, já comuniquei aos parlamentares, sou pré-candidato a senador e estarei junto com o governador Ratinho Júnior, com o pré-candidato Sandro Alex, nesse projeto com total viabilidade e defendendo o que os parlamentares têm respondido na pesquisa. É a continuidade dessa boa gestão que o governador Ratinho Júnior está fazendo. Deputado, qual foi o argumento, assim, o principal argumento do governador para colocar o Sandro Alex, que não era posto em nenhuma bolsa de apostas como pré-candidato ao governo,
E também o argumento para colocar o senhor declinando da sua pré-candidatura ao governo e aceitando essa pré-candidatura ao Senado. Quais foram os argumentos do governador para essa conjuntura? Primeiro, o governador sempre trabalhou para que não houvesse a divisão do seu grupo político, e teve muita competência nisso, e eu também, como presidente da Assembleia Legislativa, trabalhei para que não ocorresse a divisão. O governador me chamou e me disse: Alexandre, eu preciso de alguém com a sua articulação, com a sua experiência, sendo municipalista, no Senado da República. É importante para o Paraná ter alguém que defenda o nosso Estado, ter alguém que esteja lá representando o nosso Estado, retomando o protagonismo que o Paraná já teve no passado. Aí, ontem eu falava por telefone com o senador Álvaro Dias, foi 3 vezes senador, esse sim teve protagonismo no Senado da República e me fez essa convocação. E disse de que todas as qualitativas, as pesquisas que tinham feito mostram que os paranaenses elogiam e parabenizam muito a sua gestão por obras de infraestrutura, obras que há 40, 50 anos os paranaenses estavam esperando. E o responsável por essas obras foi o ex-secretário Sandro Alex, que entregou a ponte de Guaratuba, a ponte Brasil-Paraguai, a 280 aí de Palmas a Pato Branco, a duplicação também em concreto de Guarapuava a Pitanga, e nesse diálogo e nessa convocação, nós ali para apaziguar e para manter o grupo unido. Eu aceito essa convocação, acho que o meu perfil é um perfil que o Paraná precisa no Senado da República, alguém que vai defender o Estado, alguém que colocou o Paraná sempre como primeira opção, alguém que conhece o Paraná, alguém que vai lá debater essa reforma tributária que vai ser regulamentada, e aí na região tem muitas cooperativas, no Sudoeste, no Oeste, essa reforma tributária pode prejudicar as cooperativas paranaenses, e o Sandro, que foi um consenso nosso, que nunca, como você disse, Ivan, Guilherme, ele nunca disse que era pré-candidato, era candidato a deputado federal, mas o grupo definiu de forma conjunta. Então o governador teve bons argumentos, mas teve muita sabedoria nessa condução para não deixar uma divisão do seu grupo político. E eu estou muito satisfeito, muito feliz e tenho que elogiar a condução do governador, porque em todos os momentos ele sempre dialogou, nunca foi de atropelar, de tomar decisão individual. Pelo contrário, sempre eu tive muito diálogo. Então nós estamos aí, como diz o governador, unidos em paz para defender o seu legado e defender a continuidade dessa grande gestão do governador Ratinho. Deputado, diferentemente de há um bom tempo já, esse ano as pesquisas, pelo menos, ilustram agora que há uma oposição em condição de vantagem, pelo menos até hoje, 16 de junho, para concorrer às eleições. Fato que não se via há um bom tempo. Sempre o governo mantinha sempre o seu candidato na liderança nas intenções de voto do eleitorado. Como é que tem sido trabalhado partidariamente isso dentro do grupo? Essa questão do Moro estar liderando as pesquisas e o candidato do governo ainda não conseguiu emplacar, pelo menos numericamente, as intenções de voto. Olha, essa questão das pesquisas, ela reflete o recall, o nome mais conhecido, ela reflete o momento, né? Uhum. Claro, o nosso adversário, o senador, há 3 anos ele já se coloca como pré-candidato a governador. É um pré-candidato conhecido nacionalmente, conhecido por 100% dos paranaenses. Mas as pesquisas nas últimas eleições mostraram completamente diferente. Nós temos, por exemplo, o caso de Cascavel, o atual prefeito Renato Silva, até 20 dias antes da eleição, não pontuava nem com 10%, as urnas abriram e ele venceu as eleições no primeiro turno. Olha o caso de Curitiba, por exemplo, o nosso candidato Eduardo Pimentel venceria as eleições no primeiro turno. Nós tivemos aí uma adversária que na última semana acabou pontuando e virou para o segundo turno praticamente empatado. Nós não temos preocupação na pesquisa. Eu acho que os números que são importantes são esses, que quase 72%, 73% dos paranaenses defendem a continuidade. Na pesquisa que nós temos aí, quase 70% dos paranaenses não conhecem o Sandro Alex, conhecem as suas obras, mas não conhecem o Sandro Alex. E eu acho que passando Copa do Mundo, mais próximo ali de agosto, terminando as convenções, aí sim
a população começa a participar e o candidato apoiado pelo governador, que tem 84% de aprovação, começa a ter números mais expressivos na pesquisa. Como a minha, por exemplo, pré-candidatura ao Senado, eu sou pré-candidato ao Senado há 45 dias, 50 dias, até antes eu era pré-candidato ao governo do Estado. Não nos preocupa a pesquisa, eu não tenho dúvida nenhuma que toda essa aprovação do governador, ela vai ser transferida para o seu pré-candidato ao Senado, para o seu pré-candidato a governador, mas o mais importante é esse sentimento da população, na continuidade dessa paz política, na continuidade dessa pacificação entre os poderes e da continuidade de um governo municipalista, um governo que transformou as cidades do Paraná. Um grande exemplo é essa rodovia 280, que é a pior rodovia do estado do Paraná e hoje é a melhor rodovia em concreto, totalmente recuperada. Até ontem nós estávamos comemorando mais de 1.000 quilômetros em pavimentação em concreto no estado do Paraná, o mesmo modelo que usa a Alemanha, os Estados Unidos. Então, a gente não tem essa preocupação nas pesquisas, nós estamos trabalhando muito, estamos percorrendo o estado do Paraná juntos ali, eu, Sandro, o governador Ratinho, os nossos pré-candidatos a deputado estadual e federal. Nós não temos dúvida aí que teremos aí uma eleição muito favorável a nós. Obrigado, deputado, pela disponibilidade de estar conosco trocando ideias sobre a política paranaense aqui no Pauta Dinâmica. Obrigado, Ivan. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Clube, do programa Pauta Dinâmica. Meu celular é esse. Eu nunca mudei desde 2002. Você me liga, me coloca no ar para qualquer cobrança, qualquer esclarecimento, nós estamos à disposição. Um abraço a todos. Abraço, deputado Alexandre Cury, conosco aqui no Pauta Dinâmica, 8 horas.